neste áudio do ICV, Instituto Cristiano Vieira, você aprenderá como cortar os gastos com tarifas bancárias, que é um dos assuntos financeiros importantes para melhorar seu orçamento mensal. Além desse assunto, vou deixar também um link na descrição para você ter a oportunidade de aprender a estratégia da reserva diamante, que é uma estratégia financeira bem mais eficiente do que a reserva de emergência, e que provavelmente você não a conhece, pois ela não é muito divulgada na internet, e porque as poucas pessoas que a conhecem evitam falar sobre ela. Agora vamos ao nosso assunto principal. Então, como cortar os gastos com tarifas bancárias? Economizar dinheiro nem sempre é uma tarefa fácil, principalmente com o aumento de contas, impostos e despesas básicas. Por isso, é essencial analisarmos onde podemos reduzir e cortar gastos para otimizar nossa renda. Um exemplo de despesa bastante comum e que muitas vezes acaba passando despercebida são as tarifas bancárias. Todavia, atualmente existem diversas plataformas e meios para poupar com esse tipo de despesa. Então, se você percebeu que todo mês aparece um valor na sua fatura que não entende exatamente o que é, ouça todo este áudio para entender quais tarifas bancárias geralmente são cobradas e como evitá-las. O que são as tarifas bancárias? As tarifas bancárias são taxas cobradas pelos serviços oferecidos e prestados por instituições bancárias. Transferência via DOC ou TED, saques, seguros, e emissão de folhas de cheque são alguns exemplos de serviços cobrados pelos principais bancos tradicionais. No caso dos bancos digitais, muitas dessas taxas são isentas, contribuindo ainda mais com o seu bolso. Agora que você sabe o que significa tarifa bancária, veja como reduzi-la. Aprenda agora 9 dicas para diminuir tarifas bancárias. A seguir, vamos te mostrar opções de como reduzir tarifas bancárias de contas já existentes ou novas. Ou seja, se você não tem a intenção de mudar a sua conta, também pode se atentar a essas dicas. A primeira dica é conhecer o pacote de serviços oferecido. Como você pode reduzir ou cortar gastos que não conhece? De maneira simples, a redução de tarifas bancárias começa antes mesmo de você abrir a sua conta no banco, verificando quais serviços são oferecidos por ele. Sendo assim, verifique a cesta de produtos e serviços oferecidas pelo banco, bem como as taxas cobras por eles. Além disso, optar por uma conta que oferece serviços gratuitos é, com certeza, uma excelente alternativa. Os bancos digitais são grandes exemplos de instituições isentas das principais taxas bancárias. Mas, se não conseguir uma opção totalmente gratuita, tente ao menos reduzir os valores cobrados. A segunda dica é escolher uma conta universitária. Nada como as vantagens de ser um universitário. Então, se esse for o seu caso, não hesite em solicitar a sua conta universitária que, muitas vezes, oferece muitos serviços legais e gratuitos. A saber, a maioria dos bancos oferecem esse tipo de conta, basta você pesquisar e entender qual a melhor opção para você. A terceira dica é organizar os saques de dinheiro. Se ao abrir a conta você alinhar com seu banco que tem um limite de saques por mês, controle a retirada do seu dinheiro. Entenda em que momento do mês você precisa do dinheiro em espécie e faça o saque apenas naquele período. Assim, você reduz gastos desnecessários em tarifas de saques. Para isso, utilize uma ferramenta de controle financeiro para te ajudar a entender suas necessidades. A quarta dica é verificar seu extrato mensalmente. Sempre que verificar o extrato da sua conta ao final do mês, observe se há algum valor que você não reconhece. Caso tenha, provavelmente esse valor é uma tarifa bancária que você não tinha conhecimento,
Por isso, deve entender diretamente com o banco do que se trata e solicitar o cancelamento. A quinta dica é abandonar o recebimento das contas em papel. Além de colaborar com a sustentabilidade, você também pode economizar o seu dinheiro solicitando o cancelamento do envio das suas contas em papel, ou seja, pelos correios. Ainda hoje, muitos bancos realizam cobranças em casos como este, então, peça que sua conta seja enviada através do seu e-mail ou verifique dentro do próprio site ou aplicativo do seu banco. A sexta dica é manter uma quantia mínima de valor na sua conta. Tudo pode ser conversando e, se você não tiver a intenção de colocar uma quantia alta nessa conta, pode tentar solicitar uma tarifa mensal mínima, ou até mesmo, sem cobranças. Converse com o gerente da sua conta para conhecer as melhores opções que ele pode te oferecer, pois essa pode ser uma maneira de como não pagar taxa de conta corrente. A sétima dica é priorizar o cartão de débito, caso você não tenha controle em usar o cartão de crédito. Usando o cartão de débito, você consegue minimizar o risco de pagar tarifas do cartão de crédito, tanto as tarifas mensais, como os juros que podem surgir em casos de atrasos do pagamento da fatura. De maneira geral, o cartão de débito é bastante eficaz na gestão das finanças, pois te auxilia a planejar e fazer o controle financeiro. A oitava dica é analisar os serviços oferecidos individualmente. Uma das formas de diminuir os gastos com tarifas bancárias é incluindo os serviços oferecidos pelo banco dentro de um pacote. Isso acontece porque conseguimos que eles fiquem cada vez mais baratos, diferente do que acontece quando contratamos por fora. De qualquer forma, é necessário analisar esses serviços individualmente para verificar se você realmente precisa de todos eles. Afinal, se você não precisa, pode e deve pedir que retirem do pacote da conta contratada, conseguindo assim diminuir os gastos com tarifas bancárias. A nona e última dica é optar por bancos digitais. Caso você não tenha problema em trocar de conta, pode optar também por outras opções. A primeira delas é fazer pesquisas de contas que atendam às suas necessidades em outros bancos. Os bancos digitais são boas opções, principalmente para pessoas que são antenadas à tecnologia. Geralmente, as contas em bancos digitais suprem a maioria das necessidades de seus clientes e, muitas delas, já possibilitam o saque sem cobrança. Quais são as principais tarifas cobradas pelos bancos? Um passo importante para diminuir gastos com tarifas bancárias ou não pagar o que não precisa em casos de abertura de novas contas em algum banco deve ser contratando apenas o serviço necessário. Além disso, antes de tentar evitar essas tarifas, é necessário entender cada uma delas para solicitar o cancelamento do valor. Então, confira agora as principais tarifas cobradas pelos bancos. Talão de cheques. Apesar de, atualmente, o talão de cheques ser pouco usado, muitas pessoas ainda utilizam essa opção de pagamento. Por isso, antes de solicitar, verifique o valor cobrado para a emissão e entrega deste talão. Verificação de saldos. Mesmo que seja um serviço simples, alguns bancos ainda podem cobrar um valor para disponibilizar o saldo de seus clientes. Solicitação de extratos. Por questões de segurança, a solicitação do extrato da sua conta também pode ser cobrada, por isso, sempre pergunte o valor antes de solicitar. Transferências bancárias. As cobranças de transferências bancárias são mais comuns quando são entre bancos diferentes. Sabendo disso, verifique qual a melhor forma de transação para que o valor não seja cobrado atualmente. O Pix tem facilitado essas transações, permitindo que o cliente envie dinheiro para o outro banco de forma simples e sem cobranças. Saques em caixas eletrônicos. Geralmente, os saques são cobrados quando realizados através de contas digitais,
mas, contas mais simples, também podem limitar uma quantidade de saques por mês, então, se atente a esse limite para não ultrapassá-lo. Segunda via de cartão: caso o cartão tenha sido perdido por descuido, a segunda via dele pode ser cobrada, por isso, muita atenção para não perder por puro descuido e acabar gastando dinheiro na solicitação de outro. Demais manutenções da sua conta também podem ser cobradas, dependendo do serviço solicitado. E qual é a importância de cortar gastos? Que nós precisamos cortar ou diminuir gastos com tarifas e despesas bancárias, todo mundo já sabe, mas é sempre importante se atentar aos detalhes. Então, se você for abrir uma nova conta ou apenas alterar os serviços inclusos na que você já tem, tente ao máximo evitar tarifas, pois, como ouvimos neste áudio, muitas delas são desnecessárias e não sabemos que existem. O banco sempre vai te oferecer serviços, cabe a você reconhecer quais são eles e aceitar ou não. Espero ter te ajudado com este assunto. Vou deixar um link na descrição deste áudio, caso você esteja interessado em conhecer a estratégia da reserva diamante, que é a estratégia por trás de uma mente milionária. Muito obrigado, fica com Deus, e até mais.